Joia. Vamos lá, gente. Muito bom. Você já pode ir chegando aí. Na nossa live hoje, um convidado especial, muito querido aqui do Verbo da Vida, Mimoso. Obrigado aí você que já chegou. Daqui a pouco nós vamos receber também aqui o professor e pastor Wellington, também professor de escatologia. Eu tenho certeza de um tempo maravilhoso mesmo aqui, conversando sobre esse assunto tão edificante para as nossas vidas. Estou tendo o apoio da Michele e a Natália. Daqui a pouco nós vamos dar início então, tá? Você pode lembrar aí aos grupos. Opa! Graça e paz, Pastorzão. meu querido pastor. Graça e paz, tudo Muito bem? bom, muito bom. Melhor agora, com grande expectativa da gente conversar sobre esse assunto tão relevante, né? Esse assunto não tem nada a ver com a situação em que o mundo vive. Esse assunto, arrebatamento, ele é muito antes de qualquer circunstância. Amém. Mas também nesse momento, quando muitas pessoas fazem tantas perguntas, a Bíblia também responde. Pastor Wellington, Amém. professor, uma alegria, uma honra. Você sabe do carinho que a família pastoral, a igreja também, Verbo da Vida Mimoso, tem por você e pela Débora. Amém. É sempre muito bom quando você passa por aqui ensinando, né? Amém. E também já ensinou em uma aula demonstrativa sobre escatologia. A gente já conversamos um pouco como é que vai ser esse bate-papo. Eu vou só colocar aqui um pano de fundo na nossa conversa. No assunto não precisa, porque já tem. O assunto já está bem fundamentado. Mas Verdade. na nossa conversa aqui nós vamos colocar um pano de fundo. Quero agradecer a todos vocês que já estão conosco. Já temos 25 pessoas. E você também que já está aí pode chamar mais amigos, vizinhos, parentes, porque nós que conhecemos também da unção, a vida do pastor Wellington, a gente recebe muito, e essa é a nossa convicção nessa tarde, de recebermos bastante do pastor Wellington, do pastor Wellington, tá? Quero que você que já entrou aí, você tenha o privilégio de poder semear na vida do pastor e professor Wellington, porque vamos receber dessa palavra poderosa. Você também já sabe, através das redes, das mídias, que o pastor Wellington até gostou também que fizéssemos assim. Não vamos falar de todos os assuntos, porque seria um exagero, não daríamos conta disso. Vamos pincelar sobre dois assuntos que trazem confusão e a gente quer aqui trazer luz, que é o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, ok? Amém. Então, para a gente colocar um pano de fundo aqui nesse nosso bate-papo, pastor, professor Wellington, você que já entrou aí, saiba você que esse assunto, eu ouço as suas aulas pela Luminai, tá? E os professores sempre, quando coloca a abordagem inicial do assunto escatologia, sempre mostra que 37% da palavra já está tocando sobre isso. É verdade. O Novo Testamento, com exceção de Filemon, 1ª e 2ª João, são as únicas cartas que não tratam sobre isso. O restante, todas elas falam bastante sobre isso. E eu não sei, pastor e professor Wellington, se isso acontece aí em Vitória, por onde você anda. Quando acontece alguma situação como essa do Covid-19, as pessoas vêm nos perguntar sobre a volta, sobre princípios de dores. Tem um ar de medo no negócio aí, tem um ar de medo. Mas quando a gente vê a palavra do Senhor, e eu só estou colocando o pano de fundo que eu quero ouvir bastante Amém. da sua vida, da sua unção. Mas quando a gente olha para a palavra, eu quero citar pelo menos só 2 versículos. Tito fala aqui 2, versículo 13, aguardando, Tito 2,13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do
nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ou seja, Paulo falando sobre isso a Tito, ele fala de uma bendita esperança. Não é aterrorizante, não. Não, é bendita esperança. Amém, isso aí. E por último, antes de eu começar a ouvir que o professor Wellington, Paulo também tratando isso em 1 Tessalonicenses 4, versículo 18, ele fala muito, né? Possivelmente talvez o pastor Wellington toque nesses versículos aqui do capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, mas eu vou me deter só o 18. E o verso 18, Paulo diz assim: consolem-se uns aos outros com Amém. essas palavras. Isso. Então Paulo fala de bendita esperança e Paulo fala de consolo. Quando se fala ou quando se pensa no arrebatamento, quando se pensa nos assuntos futuros. Então, tanto eu, Verbo da Vida, aqui Mimoso, o pastor Wellington, as igrejas do Verbo da Vida do Espírito Santo e aquelas tantas outras que anunciam a volta de Jesus, aqui, nada de terror, a gente quer trazer para você uma bendita esperança. Boa tarde, pastorzão, professor, que alegria poder te receber aqui nessa live, ok? E eu quero que você comece então a discorrer sobre esse assunto, arrebatamento e segunda vinda de Cristo, é a mesma coisa? O que vai vir primeiro? Princípio das dores, Covid-19, pelo amor de Deus, é um sinal, é o princípio das dores. Pastor e professor, você está com a palavra, nos ajuda a compreender com mais detalhes essa bendita pastor. Esperança. Boa tarde. Boa tarde, pastor. Antes eu só quero agradecer novamente aqui diante do público, né, que está nos assistindo, pelo convite, pela honra do convite. É um privilégio servir ao Senhor ao seu lado. Quero agradecer também ao meu pastor, pastor Jorge, e à nossa mamãe, que são os nossos pastores, nossos líderes espirituais. Eu sempre falo que por onde eu for eu vou carregar esse nome. Né? Amém, amém, isso mesmo. É a minha filiação, né? De quem eu sou filho na fé. E eu sou, para quem não me conhece também, eu sou do Verbo da Vida de Vitória, uma grande igreja que tem feito um estrago no inferno e tem tomado o Espírito Santo por assalto. Mas, bom, gente, esse é um tema maravilhoso e, pastor Wando, o senhor não poderia iniciar de uma forma melhor do que fazendo esse pano de fundo, porque a Bíblia diz, lá em 1 João, no capítulo 4, eu acho interessante, quero ler esse texto, lá no verso 18 diz que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Todos nós sabemos que Deus é amor, então aquilo que envolve Deus não tem a ver com medo. Isso. Agora, lá no verso 17, ele diz, em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, ou seja, vai ter um dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, nós somos neste mundo. Então, o dia do juízo, para nós, ele não tem que trazer medo. Eu acredito que o ensino da escatologia, para a gente, ele tem que começar aí. Nós não precisamos ter medo de juízo. Se nós vivemos uma vida alinhada com a palavra de Deus, se nós vivemos uma vida em santidade, cumprindo aquilo que o Senhor disse, nós não temos por que temer. Amém? Amém. E a Bíblia também diz que o justo ele não se atemoriza com as más notícias. O que nós temos ouvido por aí são apenas más notícias, mas nós não precisamos ter medo. Né? Agora, é muito comum que quando vem uma grande notícia ruim, as pessoas olhem para cima e perguntam, meu Deus, será que Jesus está voltando? Porque quando está tudo bem, eu acredito que isso é uma falha do corpo de Cristo em geral, de não olhar muito para cima, olhar muito para o aqui e agora. É o que a mídia tem feito com as pessoas. Olhe para o aqui, olhe para o agora, pense aqui, pense agora. E Paulo ele fala assim, olha para a era vindoura, olha para cima. Jesus ele disse, pensa nas coisas do alto. Com isso, eu não estou querendo dizer que o melhor dessa terra não é para a gente, não. É para a gente. Nós temos que viver o melhor dessa terra, sim. Enquanto estivermos aqui, o que Deus fez de melhor é para a gente. Mas nós não podemos esquecer que existe uma era vindoura. E nós precisamos criar expectativas nessa era vindoura. Aí o que acontece? Amém. Quando chegam as más notícias, as pessoas perguntam, meu Deus, quando será que é a era vindoura? Só que nós temos que pensar na era vindoura em momentos bons e em momentos difíceis. Não é? E eu acho interessante que o que aconteceu com a igreja de Tessalônica foi algo parecido. Eu quero abrir aqui o texto. Está lá em 2 Tessalonicenses. Foi algo parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Momentos ruins.
Quer ver? Eu vou ler aqui, lá em 2 Tessalonicenses, a partir do capítulo 2, no verso 1º, o apóstolo Paulo ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, perceba, ele está falando duas coisas: a vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele. Nós vamos falar sobre segunda vinda e sobre arrebatamento. Aí ele diz assim: nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade e nem vos perturbeis, quer por epístolo, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. O que estava acontecendo? A igreja de Tessalônica estava passando por tanta pressão, por tanta perseguição, os judeus estavam perseguindo os cristãos, e eu acredito que aqui não tem ninguém sendo perseguido, né? Tem só um vírus chinês rolando por aí, né? Um vírus Xing Ling, mas dizem que aquilo que vem da China geralmente não é original, então não dura muito, né? O que estava acontecendo com essa igreja é que eles estavam sendo perseguidos e eles pensaram: meu Deus, chegou o dia do Senhor. Meu Deus, chegou a tribulação. E Paulo está falando o seguinte: gente, não fica preocupado com isso não. Não fiquem pensando que pelo que vocês estão passando chegou o dia do Senhor, que não chegou o dia do Senhor. Aí ele vai começar a falar assim, ó, lá no verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo diz o seguinte: olha, o dia do Senhor não vai vir antes que venha a apostasia, é um evento, e seja revelado o filho da perdição, é um outro evento. Né? Essa palavra apostasia, se ela não for bem interpretada, a gente só pensa em apostatar da fé, em se desviar da fé. Relacionado à fé. E não é somente isso que essa palavra significa. A palavra apostasia, ela significa um grande afastamento, ou um afastamento em massa. Paulo está fazendo alusão aqui ao arrebatamento. Eu vou continuar lendo, que todo mundo vai entender aqui. Ok. Ó. Lá no verso 4. Aí ele diz do 2:4, anticristo, não é né? Isso, 2 Tessalonicenses 2:4. O que se opõe se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Ou seja, esse ensino era comum no ensino de Paulo. Falar sobre a vinda de Cristo, falar sobre arrebatamento. Né? Aí no verso 6, tá a chave, ele diz assim: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Agora ele vai falar o que detém. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado. Aí ele vai falar de novo, vai fazer referência àquela palavra apostasia. Que seja afastado aquele que agora o detém. Então, ou seja, quando for afastado aquele que o detém, está falando do mistério da iniquidade, ok? Quando for afastado aquele que detém o mistério da iniquidade, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Resumindo, o apóstolo Paulo está falando: gente, o dia do Senhor não vai se manifestar antes que venha esse grande afastamento, antes que venha essa apostasia. E seja revelado o iníquo. Mas para o iníquo, ele está falando do anticristo aqui, ser revelado, precisa ser retirado dessa terra aquele que o detém. Qual é o ministério, hoje na terra, que detém o ministério do anticristo? É o ministério do Espírito Santo, o ministério da igreja, o qual eu e você fazemos parte. Agora, como que a igreja pode parar sua atuação nessa terra? Se ela for retirada da terra. Ou seja, quando a igreja for retirada da terra, porque o ministério do Espírito ele está operando aqui através da igreja, então o anticristo se manifesta. Agora, pastor, tem uma dúvida que geralmente as pessoas têm quando lê esse texto, é que pensam o seguinte: bom, na tribulação, então, o Espírito Santo vai ser retirado da terra? Bom, não é isso que eu disse. A igreja é retirada da terra, ok? Mas o Espírito Santo ele está em todo canto do universo. Lembra que o salmista diz: para onde me irei do teu Espírito? Se eu colocar a minha cama na sepultura, tu lá estás. Se colocar no mais alto monte, tu também lá estás. Então o Espírito Santo ele não sai da terra. Até porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a promessa... salvação, né? Haverá salvação. Eu vou até ler um outro texto aqui, que vai ser um período de avivamento nessa terra. Mas a promessa de que o Espírito Santo tabernacularia dentro do homem, faria morada dentro do homem, é uma promessa exclusiva para a era da igreja.
que é a era a qual nós estamos vivendo hoje. Amém? E aí eu quero mostrar alguns textos aqui que mostram essa diferença. O que é esse dia do Senhor, né? E o que é o arrebatamento? Porque as pessoas pensam o seguinte: o dia do Senhor é o dia que eu vou encontrar com o Senhor, né? Geralmente as pessoas pensam isso, inclusive eu pensava desse jeito. Mas eu acho interessante o que os profetas na Antiga Aliança falaram. Por exemplo, Amós, lá em Amós 5,19, ele diz que o dia do Senhor, não precisa abrir não, gente, se quiser só anotar, Amós 5,18, ele diz que o dia do Senhor é um dia de trevas e não de luz. Aí, lá em Sofonias 1,14, ele diz que o dia do Senhor é um dia amargo. Isaías 13,6, ele diz que o dia do Senhor é um dia de assolação. Ezequiel 33 diz que é um dia nublado e um dia de castigo. Joel 1,15 diz que é um dia de assolação. Sofonias 1,7 diz que é um dia de julgamento. Então, como é que eu posso pensar que esse dia é o dia do meu encontro com ele, se os profetas profetizaram que seria um dia desagradável? Então, acredito que a confusão tá aí. Dia do Senhor não é o dia do nosso encontro com Deus. Quando a Bíblia fala sobre o dia do Senhor, ela está falando sobre a tribulação, um período de 7 anos. Muito, muito bem, pastor, professor. E basicamente, assim, as pessoas fazem confusão colocando arrebatamento e segunda vinda, né? Se você puder discorrer as diferenças, não sei se você vai conseguir entrar lá em Mateus 24, 25. Vamos sim. Né? Vamos sim. Se você puder ir para aquele campo lá, se as virgens, né, se refere à igreja. Pô, faz muita confusão ali as também. Famosas Se você se você quiser sobrevoar lá, a gente pode falar também. Vamos lá? Vamos lá. Muita gente traz a seguinte mensagem: cuidado, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Num tom de medo, né? Mas nós precisamos lembrar de uma coisa: tem gente que nem crê na vinda do nosso Senhor de forma literal. Infelizmente, tem crentes que não creem nisso, mas é importante nós lembrarmos uma coisa. O ministério de Jesus ele é dividido basicamente em 2 aspectos. Por exemplo, lá em Mateus, capítulo 1, no verso 1, não precisa abrir, ele diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O ministério de Jesus ele tem o aspecto, primeiro, na sua primeira vinda, como aquele que veio para substituir o filho de Abraão, aquele que veio para ser o sacrifício, aquele que veio como servo. Ele falou que essa parte do ministério dele estava consumada na cruz. Ele veio para morrer no meio no seu lugar. Essa parte de vir como filho de Abraão, eu acho interessante que lá em João, no capítulo 8, no verso 56, ele fala com os fariseus: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando que ele viu esse dia? Quando ele foi imolar Isaac, e Deus interrompe o sacrifício e fala assim: não, eu vou providenciar o sacrifício. E atrás tinha um cordeiro, né, preso pelos chifres, em meio aos espinhos. Então, aquele dia, Abraão viu aquele dia como o anúncio do evangelho. Esse primeiro aspecto do ministério de Jesus foi cumprido na cruz. E ele disse: está consumado. Beleza. Só que ele ainda não veio como filho de Davi, que é o filho de quem vem para reinar. Tanto que, quando ele disse na cruz estava consumado, completou-se essa primeira parte. Mas ele ressuscitou, chama os seus discípulos e comissiona eles para essa grande comissão que eu e você estamos continuando. Né? E ele disse que ele iria voltar. E lá em Atos, no capítulo 1, né, os anjos aparecem e eles dizem para os discípulos: por que vocês estão olhando para cima? Não é? Ele diz assim, lá no verso 11... varões galileus, por que estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que ele volta para cumprir a outra parte do ministério dele, que é o de rei. Porque tem muita gente que não acredita nessa parte, então é importante fundamentarmos isso. Agora, eu e você também temos um ministério nessa terra que também tem 2 aspectos junto com o de Jesus. Qual ministério é esse? O de servos. Nós estamos aqui comissionados como embaixadores. Não, o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 18, ele nos deu o ministério da reconciliação. E lá se não me engano, no verso 20, ele diz que nós somos embaixadores de Cristo.
Ou seja, enquanto Aleluia. nós estamos nessa terra, o que é que o embaixador faz? O embaixador carimba o passaporte do estrangeiro para a entrada numa nova nação. Não é isso? Então nós estamos aqui nessa terra para pregar o evangelho, para levar o pessoal para a nossa nação celestial. Só que esse ministério de embaixador também tem prazo de validade, que é o nosso. Ele vai valer até quando? Até o dia do arrebatamento, que é o nosso encontro com o Senhor nos ares. Só que o nosso ministério também tem outro aspecto, porque Jesus disse que nós reinaríamos com ele quando ele voltasse para a terra. Isso. O apóstolo Pedro, ele diz que nós somos reis e sacerdotes. De fato, já estamos reinando em vida? Sim, mas a Bíblia diz que ele vai estabelecer tronos para a gente aqui nessa terra. Então, o arrebatamento é o fim do nosso ministério terreno, vamos falar assim, nesse corpo, é o momento em que nós teremos um novo corpo, é aquilo que Paulo chama da ressurreição dos mortos. E lembrando, gente, que ressurreição dos mortos não é morrer e ir para o céu, não é isso. Uma vez que você recebeu Cristo como seu Senhor, você já ressuscitou no Espírito, só que esse corpo, que você está cuidando dele sempre, ele está morto ainda. Por quê? Porque ele não é eterno. A ressurreição é quando esse corpo for revestido pela incorruptibilidade. É quando ele for revestido pela imortalidade. Quando isso daí acontecer, então se cumpriu a ressurreição dos mortos. Aí nós seremos eternos, de fato, no corpo. Então, no dia do arrebatamento, nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. E a Bíblia faz uma diferenciação muito importante, que o dia do arrebatamento, ele diz que virá como um ladrão. Ele diz que vai ser num piscar de olhos, ele diz que vai ser de repente. Já a vinda do Senhor, a Bíblia diz que todo olho verá. Todo olho verá. Será um sinal, será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Vai ser um evento público, vai ser holofotes. Agora, arrebatamento não é um evento público, é um evento secreto. Eu acho maravilhoso que a Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo. E o relacionamento do noivo com a noiva é um relacionamento de intimidade antes do casamento. Na noite de núpcias, não é assim? Não é um evento secreto, não é só entre o noivo e a noiva. Por isso que o arrebatamento é um evento exclusivo para a igreja, para aqueles que receberam Cristo como seu Senhor. Então, nesse evento, nesse de repente, nós nos encontraremos com o Senhor, e a Bíblia diz na 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que é nos ares. E depois dos 7 anos de tribulação, a Bíblia diz que ele volta e coloca os seus pés na terra. Então, basicamente, a diferença do arrebatamento para a vinda do Senhor, no arrebatamento nós subimos e nos encontramos com ele nos ares. A vinda dele, ele vem e pisa nessa terra. Só que aí ele não vem sozinho. Nós viremos junto com ele para cumprir agora a segunda parte do nosso ministério, que é reinar juntamente com Cristo. Com ele. Pastorzão. Tá me ouvindo bem, pastor? Eu não quero nem te interromper. Amém. Não, pastor, mas se precisar, tá, fica à vontade aí. Não, assim, para quem tá com a gente, né, e tá chegando agora, não conhece a palavra, né, talvez não compreendeu isso, indo diretamente para a palavra, 1 Coríntios, capítulo 15, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 em diante, explica bem acerca desse corpo incorruptível. Amém. Isso né? aí. Então as pessoas podem conferir isso, né? Elas podem dar uma lida e relida em 1 Coríntios, que faz toda a tratativa ali, Sim. essa expressão, né? Que a vinda dele vai ser como um abrir e fechar dos olhos, né? Amém. Mostrando em relação à igreja, Paulo tratando aqui aos Tessalonicenses também acerca desse encontro nos ares, né? Amém. E eu já ouvi também pelo áudio as suas aulas, né? Gostei muito dessa comparação do casamento judaico. Já ouvi você explicar um pouco isso. Sim. Fala um pouco aí para nós, pastorzão. Amém. E isso traz luz acerca do arrebatamento, não é isso? Das Amém. bodas. Fala para nós. Sim. Eu acho interessante que o casamento judaico, né, ele é basicamente constituído de 3 etapas. A primeira é a escolha, né? O pai do noivo, ele escolhe uma esposa para o seu filho, né? E se nós formos trazer à luz da palavra, lá em João, no capítulo 15, Jesus ele fala assim: não foram vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos.
Então, não fomos nós que o escolhemos, ele nos escolheu primeiro. A primeira parte do casamento é a escolha. Agora, tem uma segunda parte também, que é o pagamento do dote, que é o penhor, que é quando o pai da noiva, ele paga um dote, que é a garantia de que o noivo vai voltar para buscar a noiva. E lá em Efésios, né, ele diz que, o apóstolo Paulo ele diz que o Espírito Santo é o penhor da glória da nossa herança, ou seja, ele é a garantia. O Espírito Santo que nos foi dado, ele não é somente, e me entenda o somente, tá? Já é uma grande coisa. Não é somente a vida de Deus em nós. É maravilhoso isso. Mas é a garantia de que ele vai voltar para nos buscar. É como quando alguém pega um empréstimo e penhora um determinado bem e aquele bem penhorado é a garantia de que aquela pessoa vai voltar. Essa é a segunda parte, né? E a terceira parte, né, é quando o noivo ele volta, ele busca a sua noiva e leva ela para as bodas, para as núpcias. Essa festa das bodas, ela tem a duração de 7 dias. Depois desses 7 dias, o que acontece? O noivo volta, né, ele convida as amigas da noiva, os familiares da noiva, para a ceia das bodas. O casamento ele tem essa etapa. A primeira etapa dos 7 dias é entre o noivo e a noiva. Agora, depois desses 7 dias, tem a ceia das bodas, que é a festa das bodas. Depois a gente vai até entrar lá em Mateus, né, 25, quando fala da parábola das virgens. Essas virgens representam as amigas da noiva. E as amigas da noiva, elas têm que estar prontas. Por quê? Porque quando o noivo volta, eles só dão aquele grito, eis o noivo. Quem tiver pronto, vai para a festa. Quem não tiver, fica sem entrar na festa. Né? Essa comparação é maravilhosa. Por quê? Porque quando o noivo vier nos buscar, nós encontraremos com ele nos ares. Ao invés de 7 dias, nós passaremos 7 anos no céu. Né? Durante esse período, a Bíblia diz que nós compareceremos no bema de Cristo, que é o tribunal de Cristo. Né? Essa palavra tribunal é do grego bema, e ele pode ser traduzido como um lugar de premiação. Como quando acaba a Fórmula 1 e os corredores, os primeiros vão para o pódio, recebem seus troféus, não é isso? Então, o tribunal de Cristo ele tem esse caráter, um caráter de premiação, que é o que vai acontecer pós-arrebatamento. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 10, o apóstolo Paulo diz: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, quando nós formos arrebatados, quando entrarmos nas bodas do Cordeiro, não teremos somente festa, mas teremos também a nossa premiação. Nós receberemos o nosso galardão. E esse galardão está diretamente ligado ao que eu e você fazemos aqui nessa terra agora. Por isso que a mensagem de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, o apóstolo Paulo diz: sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Quanto mais abundantes formos na obra do Senhor aqui, maior o nosso galardão lá. Agora é importante também falarmos que aquilo que nós fazemos tem que ser de todo o coração. Isso. Porque o apóstolo Paulo ele diz que vai haver uma característica para a nossa obra. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, do verso 12 ao 15, que as fazendo um comentário, 14, e as 15. demais pessoas. Vamos lá então. Cortou um pouquinho a sua internet e voltou. Vamos lá. Cortou, pastor? Parou aonde, pastor? Cortou. Olha, tem tava o que, onde? Michele? Uns 30 segundos? Uns 30 segundos aí. Eu tava falando de quê, Cortou. pastor? Então, você estava falando da questão do entendimento,
do galardão em relação, assim, o critério é o coração, né? Você ia puxar aquele texto lá de Paulo, não sei se era aquele texto de Paulo falando do fogo, né? Não sei se era isso, essa linha que você ia, mas estava falando a importância que as nossas obras elas precisam ser, serão avaliadas pelo nosso coração. Amém. Então, Bom? e aí o apóstolo Paulo ele diz que as nossas obras elas serão provadas pelo fogo. Elas podem ser ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha. O que determina o nosso coração? Porque Jesus ele disse que nós devemos fazer de todo o coração, né? O apóstolo Paulo ele diz isso lá em Colossenses capítulo 3. Agora, esse tribunal de Cristo, ele não é um tribunal para condenação, mas para premiação. Por quê? Amém. Porque nesse tribunal, Jesus não vai abrir um livro e ficar lembrando dos nossos pecados jogando na nossa cara. Os nossos pecados, eles foram encravados na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15, o apóstolo Paulo ele diz que o escrito de dívida que era contra nós, ele foi inteiramente rasgado e encravado na cruz. Então, o problema do pecado ficou resolvido na cruz. Agora, o que vai ser posto diante do fogo nesse tribunal de Cristo são as nossas obras aqui nessa terra. Agora, se uma pessoa não tem obras, o apóstolo Paulo ele diz, eu vou até ler o texto aqui, pastor, está em 1 Coríntios capítulo 3, lá no verso 15, ele diz assim, ó, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, ou seja, prejuízo, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo, ou seja, se a pessoa foi arrebatada, ela está salva. Se ela foi para esse tribunal, ela já está salva. Ela não vai, os pecados dela não serão julgados nesse tribunal, mas as obras serão julgadas nesse tribunal. Sim, isso mesmo. Porque salvação é em Cristo pela fé. Exatamente. Né? Pela graça por meio da fé. Amém. E agora as obras estão ligadas diretamente àquilo que produzimos aqui com a intenção que vai ser avaliado, né? Assim? Isso aí. Isso aí. Nós não somos salvos pelas nossas obras, né? Mas somos salvos para boas obras. Ok. Né? Porque se nós fôssemos salvos pelas obras, aí seria meritocracia. Né? Seria o meu esforço, mas nós não fomos salvos pelo nosso esforço, fomos salvos pelo esforço de Cristo. Uma vez que Ele se esforçou e nos salvou, agora nós dizemos para Ele, né? E toda boa obra que nós fazemos por meio do corpo, né? Por meio da igreja, que é o corpo de Cristo, nessa boa obra tem um galardão. E esse galardão, ele vai fazer toda a diferença na segunda parte do nosso ministério, que é quando nós retornaremos para a terra. Porque, eu não sei se o senhor lembra, mas quando Jesus ele disse assim, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Aí tem um momento que ele fala assim, mas eu vou e prepararei-vos lugar para que onde eu estiver estejais vós também. Essa palavra lugar, ela vem do grego topos, que significa posições de autoridade em uma assembleia. Então, o que Jesus está falando é o seguinte, olha, eu vou para o Pai, eu vou preparar posições de autoridade para vocês. Para quê? Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Agora, o que é que Cristo vai fazer quando ele voltar para essa terra? Ele não vai reinar? Lá em Apocalipse, no capítulo 3, ele disse que ao vencedor darei com que assente comigo no meu trono e darei autoridade sobre as nações. Então, ele foi preparar posições de autoridade para nós, para que quando ele voltar para governar nessa terra, nós governemos juntamente com ele. Maravilha, pastor. Amém. Glória a Deus. Isso mesmo. Aqui, vamos fazer um sobrevoo lá em Mateus 24, aquelas 3 perguntas. Será que consegue tocar? Vamos lá. Vamos abrir aqui em Mateus 24. Ô, pastor, a gente no final, eu até coloquei... Oi? Não, pode falar. Não, a gente vai deixar para o final algumas perguntas, né? Sim. A gente vai indicar aqui, eu vou contar com a sua indicação de alguns livros para o final. E eu estava agradecendo aqui quando cortou sua internet, né? Pastor Jorge, Verbo da Vida, Vila Velha, pessoal de Guarapari, aqui de Mimoso, né? Muita gente aí de Vitória também. Amém. Muito obrigado, nós estamos aqui, isso mesmo, Michele, 87, 88 pessoas com a gente ligadinho aqui nesse assunto, que é sempre muito importante e sempre atual, tá bom? Amém, amém. Então vamos lá para Mateus capítulo 24? Vamos lá. Bom,
Eu vou ler aqui, Aham. verso 1º, né? Diz assim: Tendo Jesus saído do templo, iam se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, vamos falar assim pausadamente para todo mundo entender. Do que é que Ok. Jesus está falando aqui agora? Do templo, não é isso? Do Os tempo. discípulos mostraram o templo, estava Aham. maravilhoso. Olha que coisa linda. Ele falou assim: não vai ficar pedra sobre pedra. Ok, aí lá no verso 3 diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então perceba aqui que Isso. temos 3 perguntas. Três Quando perguntas. sucederão essas coisas? Bom, do que eles estavam falando? Do templo e que não ficaria Tempo. pedra sobre pedra, Isso. certo? Então ele vai Aham. começar respondendo isso. Só que eles também perguntaram: e qual é o sinal da tua vinda e da consumação dos séculos? Ok? Aham. Jesus vai começar Duas em uma aqui. respondendo isso aí. Lá no verso 4 ele vai Aham. começar a responder a questão do templo. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, Aham. o que ele falou aqui agora não tem a ver com o tempo do fim. Tem a Isso. ver com a primeira pergunta ainda, Primeira pergunta em certo? relação ao tempo. Em Aham. relação ao tempo e Isso sua mesmo. destruição. Aham. Agora, ele disse que muitos viriam em seu nome, enganariam a muitos, ouviriam falar de guerras e rumores de guerra, mas eles não deveriam se assustar. O que é que aconteceu? Nós sabemos pela história que o templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Naquele tempo, havia uma instabilidade muito grande nas revoltas judaicas, né? Tanto nas guerras civis que estavam havendo dentro de Jerusalém, por conta do partido dos Uhum. Zelotes, né? Haviam aqueles que queriam batalhar contra o Império Romano e haviam judeus que não Uhum. queriam isso. Então, dentro de Jerusalém já tinha guerra e também dos Zelotes contra o Império Romano, certo? Em 70 depois Aham. de Cristo, o Império Romano, liderado pelo general Tito, invadiu Jerusalém, tocou fogo em tudo, né? E o templo se queimou ao ponto de que o templo tinha tanto ouro que esse ouro foi derretendo, se misturou nas pedras e para os soldados roubarem esse ouro, eles roubaram as pedras. Por isso que não ficou pedra sobre pedra, porque até as pedras foram retiradas. Pensa, o ouro derreteu e ficou ouro no meio do tijolo. Sim. Então o pessoal foi arrancando até Mesmo. os tijolos. Quebraram tudo. Exatamente. Isso mesmo. Só que Aham. alguns historiadores eles divergem se foi no ano 67 ou no ano 68 que houve o cerco em Jerusalém, né? Ouviram falar de Uhum. guerras e rumores de guerras. Só que esse cerco ele foi interrompido, porque o imperador Vespasiano cercou Jerusalém e ele interrompeu o cerco. Aí eu não poderia afirmar se foi no ano 67 ou no ano 68, porque historicamente existe Aham. a diferença. Ele interrompeu esse cerco para poder passar o inverno em Cesareia. Né? Sim. Nesse meio tempo, Vespasiano ele foi nomeado César. Foi a morte de Nero, né? Nero se suicidou. Vespasiano ele se tornou agora imperador no lugar dele e colocou Tito para tomar conta de Jerusalém. Uhum. Então, lá em Lucas, no capítulo 21, ele diz assim, no verso 20, Lucas 21, 20: Quando, pois, vir de Jerusalém sitiada de exército, sabeis que está próxima a sua devastação. Ele está continuando a mesma resposta. Aí, lá no Uhum. verso 21, ele diz assim: Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem no campo, não entrem nela. Como assim? Como é que eu posso fugir de Jerusalém se ela estiver sitiada? Justamente por esse evento que eu disse. Eles cercaram Jerusalém, mas eles deram uma trégua de aproximadamente 4 a 5 meses, se afastaram, e foi nesse meio tempo que, historicamente, Flávio Josefo diz que os cristãos fugiram, porque eles lembraram dessa palavra. Eles Os fugiram de judeus não fugiram. Jerusalém. Muitos judeus não fugiram, porque eles não Não deram fugiram. crédito à pregação de Jesus. Então, quando Tito retomou, aí sim, Tito entrou destruindo Jerusalém. Então, acredito que foram mais de 100 mil judeus exterminados. E
uma grande chacina. Mas nesse tempo aqui, houve a primeira grande diáspora, né? Eles foram dispersos por todo o mundo. Foi então no ano 70 depois de Cristo. Então, essa primeira parte, essa primeira pergunta de Mateus 24 está respondida. Já aconteceu. Foi resolvida aqui. Aí ele diz lá ele terminou o verso 6 dizendo assim, mas ainda não é o fim. Não foi isso que eu li? Isso. A segunda pergunta foi, que sinal haverá da tua vinda? Então, agora ele vai falar sobre o sinal da vinda dele. Lá no verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Aí tem muita gente que diz que nós estamos vivendo esse momento aqui. Por que que eu posso dizer que nós não estamos vivendo esse momento? Vamos continuar? Porque ele vai pular, depois ele vai migrar para outra resposta, depois eu vou voltar aqui. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Eu te pergunto, pastor, nós somos odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus? Não somos. Eu acredito sim. Né? Existem algumas nações que proíbem a pregação do evangelho. Mas aqui a Bíblia diz que nós seremos odiados de todas as nações. Então, não está falando da gente. Né? Mas eu vou continuar. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, atrair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Pastor, nós não estamos vivendo um período em que o amor está se esfriando. Pelo contrário, nós estamos vivendo um período de avivamento que o amor tem se intensificado cada vez mais. Eu não sei quem está nos assistindo, se você é de outra igreja, mas eu posso falar pela minha igreja, a igreja da qual eu faço parte, o Verbo da Vida. Eu nunca vi tanto amor num lugar só. Aleluia. Cortou aí, pastor, a internet? Cortou. Cortou? Parou aonde? Eu estou te ouvindo, mas a imagem fechou. Tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo. Então vou continuar. Voltou. Então tá bom. Vou continuar aqui. Então nós não estamos vivendo esse período em que o amor se esfriou. Pelo contrário. Nós estamos vivendo um período em que tem sido ensinado acerca do amor de Deus. Esse amor tem sido intensificado cada vez mais. Aí... Opa! Voltou. Foi? Voltou? Isso. Vamos lá, então. Você estava na segunda pergunta, você lembra, né? Lembro. Aí, então, lá no verso 13, ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho das nações, então virá o fim. Aí as pessoas pegam esse texto e dizem o seguinte, olha, a gente tem que pregar o evangelho para toda criatura, porque enquanto a última criatura dessa terra não ouvir a palavra do evangelho, Jesus não volta. Tem gente que prega isso. A gente tem que pregar para Jesus voltar. E não é isso que está dizendo. Jesus vai voltar independente de mim e do Senhor pregar o evangelho. Até porque ele disse assim, se as pessoas não clamarem, as próprias pedras clamarão. Então... Então... A internet tá lenta aí, pastor. Bom, eu te ouvindo um pouco, pastor, e a imagem fechou um pouquinho. O fato é, né, que houve uma compreensão muito grande quando, de fato, eu fiz o Rema em 2012 e 2013, e, inclusive, esse assunto escatológico ficou bem claro, né? Eu tinha muita confusão acerca disso, mas, de fato, né, nós estamos esperando a vinda do Senhor nos ares. Amém. Né? Ou seja, é a igreja que está esperando Jesus voltar. Amém. Não é Jesus que está esperando a igreja terminar o serviço. É isso aí. Amém. Mas é muito esclarecedor isso mesmo. Amém. Pastor, melhorou a conexão? Agora melhorou. Ok. Melhorou. Aí, eu vou fazer uma pausa aqui, pastor, e eu vou trazer o aspecto dos profetas na Antiga Aliança com relação à vinda do Senhor, que vai ficar mais claro ainda. Porque quando a gente lê assim, de forma corrida, parece que fica meio confuso. Mas na Antiga Aliança, quando nós vemos, por exemplo, Zacarias ou Isaías profetizarem acerca da vinda do Senhor, eu vou ler só uma profecia aqui, aliás, só 2 textos aqui, para a gente entender como que eles visualizaram
Na antiga aliança havia isso. Lá em Zacarias, capítulo 9, no verso 9, 10, diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumentinho. Sobre um jumentinho, filha de jumenta. Essa parte da profecia se cumpriu? Se cumpriu. Ele já não entrou em Jerusalém montado num jumento, não foi assim? Agora, tem uma outra parte no verso seguinte que ele diz bem assim. Espera só um pouquinho aqui, pastor, que eu vou colocar o telefone para carregar. Lá no verso 10 ele diz assim: De Efraim exterminarei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Isso se cumpriu? Ainda não. Não. Ele não destruiu, né, os exércitos de Jerusalém. Ele não estendeu ainda o seu domínio de mar a mar. Ele não anunciou ainda paz às nações. Então, os profetas, eles viram a primeira vinda de Jesus e eles viram a segunda vinda de Jesus. É como se eles tivessem visto duas montanhas, a primeira vinda e a segunda vinda, mas eles não viram esse vale que está aqui no meio, que é o momento que eu e você estamos vivendo, que era da igreja. Lá em Isaías, capítulo 6, ele diz assim: um menino nos nasceu, aliás, Isaías 9, verso 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso aconteceu? Aconteceu. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. A primeira vinda, eles viram, tá certinho aqui. Aí lá no verso 7, ele diz: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante juízo e justiça. Desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa parte ainda não aconteceu. Então, onde é que tem confusão? Os profetas viram a primeira vinda de Jesus, profetizaram sobre ela. Viram a segunda vinda de Jesus, profetizaram sobre ela, mas não viram o intervalo, que é a era da igreja. Então, nós não vamos ver profecias na antiga aliança acerca da era da igreja, que é a era que nós estamos vivendo, né? E nós também não podemos pegar profecias para Israel, porque nós não somos Israel de Deus. Apesar de muitas pessoas afirmarem isso, não existe nenhum texto na Bíblia que fala isso, né? O único texto onde existe a expressão Israel de Deus está lá em Gálatas, capítulo 6, verso 16. O apóstolo Paulo está fazendo referência aos judeus que receberam Jesus, né? Mas nós não somos Israel de Deus, nós somos igreja. Até porque judeu é um povo, gentil é um povo, na carne. Igreja é um povo espiritual. Quando o judeu se converte, recebe Cristo, ele se torna igreja. E quando o gentio se converte, ele também se torna igreja. Nós somos esse povo espiritual. Então aqui, Jesus está dizendo, né, voltando para Mateus 24, que os sinais da vinda dele, né, lembra que a segunda pergunta seria: quais são os sinais da tua vinda? Ele está falando aqui só de desgraça, não está? Ele está falando sobre perseguição, sobre muitas guerras, sobre terremotos, não está falando isso? Na segunda pergunta? Todo mundo está comigo, não está? Pastor, vai me mantendo informado da conexão aí, tá? Tranquilo, não, tá boa. Aí, lá no verso 15, ele vai começar a responder a outra pergunta. Ele diz assim, ó: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Aí a gente não teria tempo para falar sobre isso, né? Porque Daniel, na profecia das 70 semanas, profetizou acerca da última semana, que é a semana da tribulação, é o período de 7 anos da tribulação. Ele diz que nesse período vai vir um que vai fazer uma aliança com os judeus e na metade da semana, na metade dos 7 anos, ele vai quebrar essa aliança. Exatamente. E aí Jesus, ele disse que esse homem, né, o abominável da desolação, aquele que Paulo chamou de, quando ele fala do ministério da iniquidade, né, que será revelado o iníquo, tá falando do anticristo. Ele vai se assentar no templo, né? E aí ele diz assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Por quê? Porque é nesse momento que ele vai interromper a aliança. Agora, o senhor percebe que aqui também ele falou para fugir?
Ele falou para fugir aqui, e ele falou também, respondendo a primeira pergunta, na destruição do templo. Por isso que existe muita confusão quando ele fala para fugir. Jesus nunca mandou a igreja fugir, ele está falando aqui para o povo judeu. Não existe nenhuma instrução bíblica para a igreja fugir, para a igreja retroceder. A instrução para a igreja é avancem, avancem, ide por todo mundo, vai e avança. O tempo todo é assim. Agora, para esse povo aqui, Jesus está falando para os judeus, ele está falando o seguinte, quando vocês virem a abominável desolação, ou seja, quando o anticristo se assentar lá, aí vocês correm. Por quê? Daniel profetizou acerca disso. Se o senhor quiser, a gente pode um dia fazer uma outra só para falar das 70 semanas e a gente explica isso daí. Né? Então. Aí ele diz o seguinte, quem estiver sob o eirado, não desça tirar de casa coisa alguma, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai, das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Orai para que a vossa fuga não se dê no sábado. Né? Aí ele continua dizendo, discorrendo acerca da grande tribulação. Esse período aqui é o período da grande tribulação. Esse período está narrado lá em Apocalipse, a partir do capítulo 6 até o 18, de Apocalipse 6 a Apocalipse 18, está sendo narrada a grande tribulação. A igreja não está ali. Não, a igreja não está ali, a igreja está na glória. A igreja está lá recebendo o galardão. Agora, quando acabam todos esses sinais, aqui está o gatilho, verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. 29, então, isso mesmo. Depois da tribulação, ele vai responder agora quando virá o fim. Depois da tribulação, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Eu te pergunto, pastor, isso aqui é arrebatamento? Parece com aquele evento secreto? Não. Não parece com isso, porque ele está dizendo que todo mundo vai ver. Então, isso que ele está falando não é arrebatamento. Diferenças claras, né, pastor? Isso aí. Aí eu te pergunto, por que então que Jesus não falou do arrebatamento? Já parou para pensar nisso? Porque os discípulos não perguntaram. Até então eles também não sabiam. A igreja era um mistério. Jesus ele está falando aqui para os judeus. A igreja ela nasceu a partir do Pentecostes, né? Lá em Atos, capítulo 2, quando o Espírito ele desce, aí então começa o ministério da igreja. A única vez que Jesus ele fala da igreja é quando ele pergunta para os discípulos, né? Quem dizem o Filho do Homem que sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo. Ele, bem-aventurado és, irmão Bar-Jonas, né? Aí ele diz assim, sobre essa pedra, sobre a sua confissão, edificarei a minha igreja. Futuro. Não é agora. É até aí. Depois nós não vemos mais. Aí só vamos ver a igreja agora nas epístolas. Então nós não podemos entender que isso aqui é arrebatamento. Agora, ele vai continuar falando da parábola da vigilância da figueira, né? Sobre nós estarmos vigilantes. E ele vai falar sobre as 10 virgens, lá em Mateus 25. Suzão, só uma pergunta. Está faltando 5 minutos aqui pra gente. Eita, Jesus! Vai cair. Falei muito. 5 minutos. Se você quiser discorrer rapidamente aí, ou senão a gente vai ter que voltar numa segunda transmissão, né? O que o senhor prefere, pastor? O senhor que manda. Se a gente conseguir terminar tudo, né? Vamos lá. Pode marcar uma outra ocasião pra gente... Então vamos lá. Vamos falar rapidinho sobre o assunto. das virgens. Mas se tiver necessidade, a gente volta de novo aqui, sem problema. Amém. Vamos lá então, vamos correr aqui. Aí lá em Mateus 25, ele vai falar da parábola das virgens. Eu não vou ler aqui, tá? Acredito que todo mundo conhece. Mas tem um momento 25, que ele diz que então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que tomaram suas lâmpadas e saíram para se encontrar com o noivo. Não é a igreja aqui. Por quê? Porque o noivo não casa com 10 virgens. O noivo casa com uma noiva. Senão a cerimônia de Cristo seria poligamia. Exatamente. Cristo ele não tem muitas esposas, é uma única noiva. Por isso que nós, por mais que sejamos milhões e milhões, somos um em Cristo. Entender o casamento judaico ajuda também aqui, né? Ajuda. Aí o que acontece aqui? Nesse momento, 5 são nécias, 5 são prudentes. 5 guardaram azeite, 5 não. Nesse momento também, quando Cristo volta para a terra,
e nós voltamos com ele, ele separa os bodes das ovelhas. Né? Por quê? Porque tem pessoas durante a tribulação que sobreviveram à perseguição do anticristo, guardaram o testemunho de Jesus, e essas pessoas vão entrar no milênio. Essas pessoas são as virgens prudentes, ou também o trigo. Agora, tem pessoas que não guardaram o testemunho de Jesus, são as virgens, são as nécias, ou o joio, né? Quando ele vai separar o joio do trigo. Aí tem um momento que ele diz, vinde benditos de meu Pai, entrai para o reino que vos está preparado. Lembra disso? É nesse momento, na entrada do milênio, que ele está convidando quem ficou na tribulação e foi fiel para entrar no reino, e ele está também dizendo para se apartar dele quem não foi fiel, porque ele nunca os conheceu. Muito bem. Até pegando esse ensino, essa explicação excepcional, né? Há uma sequência de fatos, né? E a gente percebe que quando fala aqui das 10 virgens, né? Quando a gente vai lá para o mesmo capítulo 25, 31 em diante, que fala o julgamento de todas as nações, né? Isso. É claro que ali não está se tratando da igreja mais, né? Fica Exatamente. claro isso, né? Fica claro porque ele nunca se refere à igreja como as nações. Geralmente, quando ele fala das nações, ele está falando dos gentios. Né? Quando se refere a nós, a Bíblia vai nos chamar de santos, aos eleitos, aos escolhidos. Isso mesmo. Nunca vai nos arremeter a um povão, a nação. Não vai ser isso. Eu até queria, pastor, responder só umas perguntinhas aqui, que dá para a gente responder de forma breve. Pode ser? Tem muita gente aqui acompanhando essa live, né? Nosso Eita, pastor Paizão está com a gente, né? Ele deu um comando aqui para a gente continuar, entendeu? Ah, para a gente continuar? Opa, missão dada e missão cumprida. Então, assim, vai cair, a gente volta aqui de novo, tá? Tá bom, amém. E a gente vai ter um tempo maior para a gente estar concluindo esse assunto. E aí, pastor, aquelas indicações de alguns livros, né? Ah, sim, amém. Para o pessoal. E as finalizações, mas a gente vai ter um tempinho a mais. Pode continuar aí, pastor. Tá bom. Então, pastor, eu vou... Essa parte que eu falei, correndo um pouquinho, lá em Mateus capítulo 25, eu vou falar novamente de forma menos acelerada. Lá em Mateus 25, então, no verso 31, ele vai falar sobre esse julgamento quando ele vier à terra. Tá? Voltar. Ele já começa dizendo assim, eu não vou ler tudo não, lá no verso 31, Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então está falando da segunda vinda dele. Isso. Lembra que o segundo ministério é o reino, quando ele vem para reinar? Isso. Aí ele diz assim, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, enfim. Agora aqui ele está separando quem entra e quem não entra no milênio. Certo? Então, acho que vai acabar aqui, né? Falta. Não, vai. Tem 1 minuto, você pode fechar e depois a gente volta de novo. Isso, tá bom. Estamos aqui, então, à porta de entrada para o milênio. Jesus volta para a terra, separa quem foi fiel e quem não foi, lembrando, na tribulação. Não está falando de mim, de você. Nós fomos arrebatados, né? Lembrando que arrebatamento é uma coisa e segunda vinda é outra. Então, ele vem aqui e ele vai estabelecer agora um julgamento na terra. E ele vai convidar uns para entrar no milênio e outros ele não vai deixar entrar no milênio. Certo? A gente volta daqui a pouco. Falta 5 segundos. Vamos lá. Até daqui a pouco. Vamos lá, né? O pessoal já está entrando. Isso aí. Não, tranquilo. Bom demais vocês com a gente. Agradecer o pessoal que tá voltando aí. Eita, glória. Nós temos umas 8 perguntas, tá? Eita! Vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer, pastor. Tem uma pergunta para fazer pro pessoal aqui. Se eu não souber responder, vocês vão continuar me amando?
Com certeza. Vou continuar, né? Aqui, deixa eu te falar. Diga aí. Se você quiser concluir aquele raciocínio, tem mais alguma coisa do capítulo 25 que você ia falar ou você fechou ali mesmo? Quero só Então, vamos concluir lá. fazendo o link Tá bom, com o Michele? Apocalipse. Eu disse que... Vou falar. Michele está dando umas falar. coordenadas aqui. Pode falar, O pessoal Michele. está pedindo para ficar gravado. Né? Já fica na live mesmo 24 horas. A gente está com um canal, a gente vai colocar num canal também, né? Verbo da Vida Mimoso, tá bom? Amém. No nosso canal do YouTube. O pessoal pode conferir lá com mais calma os textos que você está falando aí, tá bom? Só para o pessoal ficar tranquilo. Amém. Já estão pedindo aqui, mas já está tudo certo. Amém. Até desculpa, gente, a aceleração aí, tá? Porque realmente o assunto é vasto, né? E a gente vai falando. Mas pode falar aí, pastor, se tiver rápido aí, tá? Bom, a gente parou na entrada do milênio, né? Isso, capítulo... Você estava no 25, 31, Isso. acho que foi até o 33 aqui. Isso aí. Versículo. Então, quando eu falei, né, que a Bíblia diz lá em Mateus 24 que se verá no céu o sinal do Filho do Homem, né, depois daqueles dias da tribulação, Apocalipse 19, ele fala como vai ser esse dia. Né? Apocalipse 19, 11 diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Esse é o dia da vinda do Senhor. Então, nós não podemos pensar que o arrebatamento é a vinda do Senhor, porque na vinda do Senhor ele volta de cavalo. No arrebatamento não tem cavalo. Né? Aí, lá no verso 14, ele diz assim: e seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Né? Volta de novo naquele termo, né? E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Então, quando Jesus volta, tem gente voltando de cavalo junto com ele. Né? E essas pessoas estão vestindo linho finíssimo, branco, resplandecente e puro. O próprio livro de Apocalipse, ele diz que esse linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ou seja, está falando da gente, não está falando dos anjos. Né? Tem muita gente que pensa, não, mas são os anjos vindo com ele, mas os anjos não montam cavalo, os anjos têm as asinhas dele para voar. Né? A gente está vindo aqui com ele. É simples assim. É isso aí. Aí agora ele vai falar para que a gente volta com ele. Ele diz assim, lá no capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, no verso 4, diz assim: vi também tronos. Não é um único trono, são vários tronos. Não é isso que está na Bíblia? E nestes sentaram-se aqueles, no plural, aos quais foi dada autoridade para julgar. Então, Jesus ele vem, tem o trono dele, mas tem outros tronos, e as pessoas que sentam nesses tronos receberam autoridades para julgar. Ou seja, quando nós voltarmos, quando Jesus voltar, nós voltamos com ele. Até teve uma pergunta de alguém aí que foi... onde é que nós vamos morar, né? Nós vamos morar nessa terra. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler aqui a pergunta. Peraí. Não achei aqui. Mas perguntaram aqui se aonde a Bíblia diz que nós iríamos morar na terra, né? Bom, Jesus, quando ele volta para estabelecer o reino milenar, né? Eu achei a pergunta aqui, você quer? Achei aqui, voltaremos a morar nessa terra, né? Isso. Foi isso, né? Então, Isso. quando Cristo volta para reinar, ele disse que aonde ele estivesse, nós deveríamos estar com ele. Não foi isso que ele falou para os seus discípulos? Então, nós voltamos com Cristo para a terra, para reinar durante 1000 anos, que é o reino milenar. Certo? Muito bem. Aí, nesse período aqui, que é o milênio, ele convida as pessoas que foram fiéis durante a tribulação e expulsa as que não foram fiéis. Nós ajudaremos Jesus Cristo nesse momento e também durante o reino milenar. Certo? Então, esse vai ser a segunda parte do nosso ministério. O ministério de reinar com Cristo na terra. O ministério da igreja. Muito bom. Pastor, o senhor tinha falado para um outro assunto também? Eu queria que a gente finalizasse isso para ir para outro? Você discorreu bem aqui o capítulo 24 e 25, até para o pessoal entender e fazer um link aí
E dessa separação, né? Você colocou bem essas 3 perguntas. Quando a gente faz a leitura em Mateus, pensando nessas 3 perguntas, e o que já aconteceu em relação ao templo, de fato, a gente consegue separar o que é para os judeus e o que é para a Amém. igreja. Eu vejo que fica muito Amém. esclarecedor, pastor. Amém. Muito esclarecedor, né? Outra coisa, o pessoal também fazendo aquela leitura lá, de novo eu insisto, né, em 1 Tessalonicenses 4, de 13 em diante, Isso. né? Uma leitura Fica básica. fácil também, né? Fica fácil perceber que nós encontraremos com Jesus nos ares, mas Paulo continua falando ainda algumas coisas que vão acontecer sobre a ira de Deus, né? Isso. Amém. Fica fácil, né? O senhor quer responder as outras perguntas? Quero, pastor. Eu quero até pegar um gatilho nessa sua fala aí, pastor. Primeira e segunda Tessalonicenses são consideradas, né, pelos teólogos como epístolas escatológicas. Então, para quem está nos ouvindo aí, gente, fica uma dica aí. São cartas que nós temos que ter, você não precisa memorizar todos os textos, né? Mas são cartas que nós precisamos ter vivas dentro de nós, porque eles falam acerca do porvir, né? E eu quero só, pastor, antes da gente passar para as dúvidas, pegar um gatilho no tema da nossa live, né, que é o arrebatamento versus a vinda do Senhor, e ratificar aqui o porquê que nós não estamos vivendo esse princípio das dores, por que nós não estamos na tribulação, porque ainda assim tem muita gente que crê que crente tem que passar por esse momento, né? E geralmente as pessoas que creem que crente vai passar pela tribulação, que não aceitam, são aquelas pessoas que acham que a gente tem que viver uma vida sofrida mesmo, né? São pessoas que têm dificuldade de crer na prosperidade bíblica, né? Mas a gente precisa lembrar que a tribulação, ela é o dia do Senhor, e esse dia, ele tem algumas características. Eu vou ler aqui, lá em Isaías, capítulo 13, verso 9, se quiser anotar aí, diz assim, ó: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e destruir os pecadores. O dia do Senhor, que é a tribulação, tem esse propósito, destruir os pecadores. Aí, lá em Isaías 34, verso 8, ele diz assim: porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Né? Lá em Amós 5,18 também diz assim: é dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse diante de um leão e se encontrasse com ele um urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido por uma cobra. Então ele está dizendo que o dia do Senhor é um dia mau, é um dia de destruição. Jesus nunca prometeu destruição para a igreja. Eu gosto até de dar um exemplo, quando eu dou aula, pastor, de que se a igreja, se o propósito de Cristo fosse colocar a igreja em tribulação, então, antes do casamento, o noivo tinha que dar uma surra na noiva, né? Porque ninguém faz isso. O noivo não bate na noiva para ela ir toda escangalhada para o casamento. Não, o noivo cuida da noiva, ele preserva a noiva, ele envia presentes para a noiva, para que quando chegar o dia do casamento, a noiva vá até ele adornada, bela, suprida. A tribulação não é para a noiva. E o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro isso, lá em 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 2, vou só abrir aqui para não errar o texto, ele diz que, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, cadê? Lá no verso 10, ele diz assim, que esse dia, né, tribulação, ele vai ser para todo aquele que não acolheu o amor da verdade. Está falando da gente? Não. Nós não acolhemos o amor da verdade, nós não recebemos essa palavra com mansidão. E em 1 Tessalonicenses também, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele diz lá no verso 10, 1 Tessalonicenses 1:10, que Deus, ele nos livra, ele diz assim, ó: e para guardares do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O dia do Senhor não é o dia da ira do nosso Deus? Ele não está dizendo que ele nos livra dessa ira? Então não faz sentido pensarmos que estaremos aqui durante o dia da ira do Senhor ou durante a tribulação, né? Eu não sei também se o pessoal lembra aí, mas quando Jesus, lá em Lucas, no capítulo 4, quando ele pega o livro do profeta Isaías para ler,
ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Lembra disso? Tem um momento que ele fala assim, eu vou abrir o texto aqui, vou fazer a referência com Isaías. Ele diz assim, Lucas capítulo 4, ele diz assim, lá no verso 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Só que nós sabemos que a profecia não foi só até aí. Quando Isaías escreveu, ele continuou dizendo assim, e anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Né? Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Mas Jesus, entendendo que entre a sua primeira vinda e a segunda vinda, lembra que eu falei? Haveria um intervalo, ele não falou que ele viria anunciar o dia da vingança do nosso Deus. Ele disse que ele viria anunciar o ano aceitável do Senhor, esse período aqui que nós estamos vivendo. Ele falou assim, esse meu chamado, essa primeira vinda foi para anunciar esse período. O dia da vingança só vai se manifestar quando nós estivermos fora daqui. Até porque Deus, quando ele vai julgar o ímpio, ele tira o justo, assim como foi com Noé. Né? Tanto que Jesus, lá em Mateus 24, ele dá esse exemplo. Será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, né? Tava tudo normal até o dia em que Noé entrou na arca. Quando Noé entrou na arca, não é? Quando a família de Noé estava salva, o dilúvio veio. Né? Quando o dilúvio estava na terra, a arca estava lá em cima. Quando o dilúvio passou, o que aconteceu? A arca desceu. E aí o que Deus falou com Noé? Espalhem, povoem, governem a terra. O nosso ministério vai ser basicamente como esse. Mas vamos lá, pastor, vamos para as perguntas aí. Muito bem. Muito bem. Você tem algumas aí já? Tenho. Posso começar aqui ou o senhor quer começar? Pode. Não, pode começar aí. Eu também tenho as mesmas. Você já tem aí, pode começar aí. Tá bom, vamos lá. Tem algumas perguntas que foram chegaram outras aqui também, mas... Ô, Jesus. Mas pode começar por aí. Deixa eu ver aqui. Essa daqui, ó. Antes da igreja ser arrebatada, veremos alguns sinais da vinda de Jesus? Bom, foi o que nós lemos. O arrebatamento é um evento iminente. Não tem sinal para um evento iminente. O sinal da vinda de Jesus é a tribulação. É aquilo que Jesus disse. Né? Então, para arrebatamento não tem sinal. Pode ser que a gente não termine essa live e a gente seja arrebatado. Né? Os celulares fiquem aqui. Desse jeito. Né? Então não tem sinal. É a qualquer momento. Por isso que existe o senso de vigilância. A ideia do rápido, né, pastor? Exatamente. Jesus ele até compara com a vinda de um ladrão. Ninguém sabe quando o ladrão vem. Não vai vir nem na minha nem na sua casa. Mas ele está fazendo só uma comparação. Ladrão não dá sinal que está vindo. Né? Ele não coloca um holofote e diz que está chegando. Então o arrebatamento vai ser de repente. Então a igreja não vai ver sinal. Tá? Ok. A outra, voltaremos a morar na terra, foi respondida. Nós vamos ter a mesma identidade e o mesmo rosto depois do arrebatamento? Oh, coisa linda! Bom, nós nos conheceremos, né? Até teve uma pergunta aqui que eu acredito, pastor, que vai dar uma melhorada. Eu vou até pedir para Deus diminuir um pouquinho meu nariz. Glória, assim. eu quero melhorar. Vamos ver. Mas olha só, nós seremos nós, né? A Bíblia até diz que nós receberemos uma pedrinha com um novo nome e tudo mais. Mas nós seremos nós, só que com o corpo glorificado. Né? Nós nos conheceremos, nossa memória não vai ser apagada. Até uma evidência disso é o que está lá em Lucas, no capítulo 16, né? Quando Jesus ele conta a história do rico e Lázaro. Eles se conheceram, mesmo após a morte. Então, a nossa memória não vai ser apagada, né? Como alguns pensam. Imagina só, Jesus, para te julgar lá, ele me chama, Wellington. Eu fico assim... Não, Wellington, estou falando com você. Eu falei, eu, Wellington? Não lembro. Não estou lembrando de nada. Ele, não, é você, vamos julgar agora as suas obras na terra. Eu falei, eu, obra? Não lembro. Então não faz sentido ele apagar a nossa memória. Né? Então teremos memória, nós nos conheceremos, reencontraremos os nossos entes queridos, né, que perguntaram aqui. O apóstolo Paulo ele diz, né, em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13, que essa mensagem ela deve nos encher de esperança, saber que nós reencontraremos com os nossos entes queridos. Por isso que a gente não fica chorando por um crente que morreu. Eu sei que vem o choro da saudade, mas a gente sabe que a gente vai se encontrar depois.
né? Ele Sim. diz que o Senhor trará em sua companhia aqueles que dormem, ou seja, aqueles que morreram. Então vamos ver os nossos entes queridos, sim. Eu ouvi e assisti foi até um professor que você me indicou do Remo, o Sérgio Neiva, né? Sim, grande Fala professor. bastante sobre esses assuntos escatológicos, né? Lembrando que a nossa alma também já vai estar plena, o Amém. corpo glorificado, e que os nossos vínculos, né? Hoje os nossos vínculos aqui com pessoas estão muito mais ligados à alma, né? É verdade. E que no estado eterno, né? O vínculo vai ser no espírito. Amém. Né? Isso aí. Então, lembraremos, mas a base do nosso vínculo de lembrança um com o outro vai ser pelo Espírito, né? Amém. E uma Isso alma aí. plena, não haverá choro, não haverá É isso aí. tristeza, né? Amém. Por conta da alma também restaurada. E é importante também, pastor, tem muita gente que pensa que porque nós vamos ter o corpo glorificado, não precisa cuidar dele. Não, nós temos que cuidar do corpo, né? Porque o fato do corpo ser Sim. glorificado não quer dizer que é um novo corpo, não. Este corpo aqui, ele vai ser revestido da imortalidade. Sim. Então, se nós devemos ser fiéis nas obras, também temos que ser fiéis com o corpo que ele nos deu. Até porque Sim. nós cumprimos o nosso chamado aqui nesse corpo. Precisamos do corpo inteiro para cumprir os nossos dias na Terra. Imagine só, morremos 10 anos antes de cumprir o nosso chamado porque o corpo está todo escangalhado e não teve cuidado. Seremos E é cobrados por isso que a palavra, né, pastorzão, diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23, de estarmos plenos, né? Isso. Para que isso a gente se apresente a Deus, espírito, alma e corpo de forma Amém. irrepreensível, né? Amém. Nosso pastor e paizão Jorge tem nos ensinado muito bem acerca desse cuidado, né? Amém. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Jorge está com a gente, a Lucimar está com a gente. Paizão. Beijo, paizão. Beijo, Mamalu. Obrigado demais pelos ensinos que desde 2012, eu tenho que falar isso também, mudou a minha vida. De fato, trouxe muito mais significado da palavra revelada para mim. Né? Amém. Amém. Muito, muito especial mesmo esse carinho que a gente tem pelos nossos líderes, né? Nosso pai. Amém. E a Lu também. Aqui, tem mais pergunta aqui. Vamos lá. Responder mais algumas? Tem uma aqui, pastor. Explique o que é buscar a morte e não achar, como está escrito em Apocalipse 9:6. Tem muita gente, tá. Eu vou ler o texto aqui, diz assim, Apocalipse 9, verso 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Bom, ele está falando aqui de um período da tribulação e de um evento específico que é a quinta trombeta. Lembra que a tribulação ela tem 3 grandes períodos de juízo? As trombetas, as 7 trombetas, 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Né? Nesse período aqui de juízo da quinta trombeta, nesse momento, os homens vão procurar a morte e não vão se encontrar. Se não me engano, tem um lugar aqui agora eu não estou achando, mas tem um lugar aqui que diz que esse período ele dura alguns meses. Então, realmente sim, os homens vão procurar a morte. Por quê? Porque é um período de juízo. Não é durante toda a tribulação. Até porque muita gente vai morrer durante a tribulação. Né? Mas é nesse período, no juízo da quinta trombeta, que vai haver isso daí. Até pegando um gatilho, pastor, eu sei que não perguntaram sobre isso, mas quando falamos de trombeta... Oi? Fechou aí? Não, a Michelle aqui, ela vai me ajudar aqui. Tem mais perguntas. Pode falar. Tá bom. Tem muita gente que acredita que nós estamos em algum período de trombeta. Que já tocou alguma trombeta, né? Estamos na terceira trombeta, estamos na quarta trombeta. Qualquer situação é a trombeta tocando. Aí eu pergunto assim, você ouviu alguma trombeta? Alguém ouviu alguma trombeta? Porque até então eu não ouvi. Rapaz, eu não ouviu também não, né, pastor? Sinceramente, não ouvi, não. Se a gente não ouviu, porque não tocou. Né? E quando tocar, a gente vai estar lá revelação, mas isso daí não é um negócio... Bom, a Bíblia tem que ser interpretada de forma literal. Por que vai ter trombeta se a gente não vai ouvir? Então, não faz sentido, né? Podia ser apito, estalar de dedo, qualquer outra coisa, mas ele fez questão de dizer isso daí. Então, esse período da quinta trombeta, os homens vão procurar a morte na tribulação e não vão encontrar. Tá? Muito bem. Muito Quer bom, fazer alguma aí, pastor? Olha, tem uma aqui, ó. Se os judeus não tivessem rejeitado a Cristo, como estariam os gentios hoje, se é da vontade de Deus que ninguém se perca? Boa pergunta. Bom,
A gente tem que entender que Deus jamais foi pego de surpresa. Então, Deus sempre sabia o que ia acontecer. A igreja, ela não é um plano B de Deus, certo? A Bíblia diz que Jesus ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. O propósito de Jesus sempre foi tornar todo mundo igreja. A questão é, o apóstolo Paulo, ele até diz que o evangelho ele se revela primeiro para o judeu e depois para o grego. Lembra que em cada cidade que ele ia, ele primeiro ia para as sinagogas pregar? Porque ele vinha oferecer o reino para o judeu não recebia, aí ele ia para o gentil. O gentil, ainda que o judeu tivesse recebido, ouviria a pregação do evangelho. Só que Jesus queria que os judeus recebessem, se convertessem, se tornassem igreja e espalhassem a mensagem do evangelho para que todo mundo se tornasse igreja. Então o plano de Deus sempre foi alcançar os gentios. Deus não criou algumas pessoas para o inferno e outras para o céu, não. Ele criou todas para estarem sempre com ele. Né? Mas os judeus, para o primeiro povo ao qual foi oferecido, em sua maioria pelas autoridades, não recebeu. Então ele foi para os gentios. Não sei se é por aí, mas o papel que hoje a igreja faz de levar a palavra e Cristo para todos os povos deveria ter sido feito pelos judeus. Seria isso? Eles deveriam iniciar esse trabalho. Iniciar Não o trabalho. estou dizendo que somente eles deveriam fazer. Eles iniciariam o trabalho, os gentios também se converteriam e continuariam esse trabalho. Continuaria o trabalho. Não seria... Porque é importante a gente entender que a gente não pegou, digamos assim, a promessa dos judeus para a gente. Não é isso. Aquilo que Deus tem para Israel, Israel vai receber. Será tratado. Isso, exatamente. Mas a promessa de ser igreja é para todo aquele que é para toda criatura. É a promessa de ser filho de Deus. Muito bem. Nós já estamos caminhando aqui para finalmente, tá? Professor e pastor Wellington. Quero que você faça aí algumas indicações. Eu quero dizer que muito do que você está ensinando, eu sei que vão ter livros, mas eu começo indicando esse daqui, ó. Amém. Esse aqui é a apostila do Rema, o nosso centro de treinamento bíblico. E você do estado, nós temos 3 unidades do centro de treinamento bíblico Rema. Nós temos uma em Vitória, do nosso querido pastor Jorge Lucimar como diretora. Nós temos uma outra unidade em São Mateus, Romana e pastor Renan. E temos uma agora, começando aqui a turma pioneira em Mimoso do Sul, só no Espírito Santo. De fato, a leitura e o estudo nesse centro de treinamento vai potencializar muito o seu conhecimento da palavra, porque aconteceu comigo, aconteceu com o pastor Wellington e tem acontecido com muitos outros que têm feito parte dessa escola maravilhosa. Amém. O que você indica mais para a gente aí? Eu posso responder só uma perguntinha aqui, que eu achei interessante? Vamos lá. Uma pessoa que perguntou assim, nós reinaremos sobre quem no milênio? Eu achei interessante a pergunta, porque lembra que quando Jesus vier e separar os bodes das ovelhas, pessoas vão entrar no milênio? Lembra que eu falei isso daí? Então, pessoas vão entrar no milênio com o corpo natural. Essas pessoas vão casar, vão ter filhos. Só que, o milênio vai ser um período em que Satanás estará preso. Então, as pessoas estarão se multiplicando na terra sem o problema de um enganador, sem o problema das enfermidades, porque Satanás está preso lá. Então, nós ajudaremos Cristo nesse governo. Lembrando, gente, que reinar com Cristo não tem a ver com opressão. E hierarquia não é algo ruim, hierarquia é algo divino, é algo bom. Submissão é uma posição de segurança. Né? Então, nós ajudaremos Cristo. É como nós não temos presidentes, governadores, prefeitos. Eu não sei exatamente como vai ser esse arranjo, porque a Bíblia não fala, né? Mas nós reinaremos com Cristo nessa terra. Nós auxiliaremos a Cristo no governo dele. Eu achei interessante essa pergunta aí, porque algumas pessoas pensam assim, vou trabalhar para quê? Porque o milênio é só deitar nas nuvens, né? Não, é trabalho de novo. É isso tá mesmo. Bom? E Pastor, fica muito claro, né? Também. Fica muito claro aí, entendendo isso com muita transparência e profundidade, na matéria escatologia, do qual o pastor Wellington também é professor. Amém. Eu quero indicar uns livros aqui, pastor. Esse livro aqui, do Marcos Honório Júnior, Maravilhosa Esperança, ele é um livro
que traz um guia acerca da doutrina da ressurreição dos mortos e juízo eterno. É um livro bem completo, assim, bem legal. Acredito que todos tenham acesso aí no Verbo Shop, tá? Esse outro livro aqui, ó, Profecias do Fim dos Tempos, de Derek Walker. Esse livro aqui é um dos melhores acerca desse assunto, é um livro bem completo, tá? E o Manual de Escatologia, de Dwight Pentecostes. Ok. Esse livro aqui eu ganhei de presente, foi um dos melhores presentes que eu já ganhei. E aqui, realmente é um manualzão. Ô, Glória, aí, ó. Ganhei de presente também. Tá bom vendo? demais. É maravilhoso. E assim, Joia. pastor, o senhor falou do rema, eu posso também defender essa bandeira, porque tem muita gente que pergunta assim, mas que curso você fez? Gente, eu tô crescendo, tá? Eu tô aprendendo, mas eu fiz o rema. E que mais? O rema. E que mais? O rema. O rema, ele é um curso muito completo. Eu não estou desmerecendo, por favor, me entenda, tá, gente? Eu não estou desmerecendo outro curso aqui, não é isso. O que você puder fazer, faça, mas o rema, ele tem um grande diferencial na nossa vida. E tudo aquilo que eu sei foi porque o rema me mostrou esse caminho. A gente estuda, mas o rema, ele nos mostrou qual caminho seguir, por onde trilhar essa estrada. Né? Excelente. Tem mais alguma coisa, pastor, que o senhor gostaria que... Não, querido, assim, a gente conseguiu, né? Mais você aqui, que essa era a intenção mesmo, para você discorrer o assunto. Você falou muito bem sobre essa questão de arrebatamento, sobre essa questão de segunda vinda. Ficou bem claro, né? Para quem está nos acompanhando. Vai ficar aí 24 horas, né, no Instagram. Isso também vai subir para o canal do YouTube aqui do Verbo da Vida Mimoso do Sul, tá bom? As pessoas podem rever depois, né, assistir depois, acompanhar os textos. Se você tiver alguma anotação aí que queira que a gente possa anexar, né, Michele? Ok. Então, a Michele está me deixando aqui uma boa lembrança, tá? Você que está aí e não entrou lá no canal, não se inscreveu no canal, você pode fazer isso, vai potencializar ainda mais a explanação da palavra via esse canal e também com seus comentários, curtindo, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Pastor Wellington, professor Wellington, o nosso carinho, a nossa alegria, né, nessa live de hoje, a gente falar desse assunto tão atual, mas é atual porque a Bíblia já aponta sobre isso muito antes de qualquer situação, seja ela uma boa situação ou uma situação desafiadora. Né? Isso é só para alertar pessoas que estão desavisadas, que a Bíblia já está dizendo muito tempo sobre isso. Muito obrigado. Amém, pastor. E eu quero dizer, pastor Wellington, de que no próximo sábado nós teremos uma outra live aqui. Glória, tá? amém. Possivelmente aí nesse horário da tarde também, tá? Amém. E nós vamos falar sobre o caráter de Deus. Eita glória. E eu vou ter a honra de receber aqui o nosso paizão. Meu Deus do céu. Pensa, Pastor celular Jorge. vai tremer. Celular vai tremer. Eita glória. Rapaz, você que falou aí que fez o rema, fez mais o quê? Fez o rema. E eu, antes de ter chegado ao rema, eu tinha feito outros cursos. Rapaz, pensem em um homem que foi impactado demais por receber tão bem essa palavra revelada. Isso tem feito um diferencial na minha vida. Eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer aqui muito mesmo ao pastor Jorge, a Lucimar, que nos receberam como alunos. A gente saía daqui de Mimoso e faríamos tudo de novo. Então, a minha gratidão ao meu querido paizão, pastor Jorge, a Lucimar. Eu volto a dizer de novo, no estado do Espírito Santo tem 3 unidades do rema. Tem em Vitória, tem em São Mateus e tem em Mimoso. Vitória, Lucimar como diretora, São Mateus, a Romana como diretora, e aqui em Mimoso, a Alessandra como diretora. Só você se informar, se você ainda não se inscreveu, dá tempo ainda de você fazer a sua matrícula. Professor e pastor, pode fazer as suas considerações para a gente chegar ao final. Muito obrigado por
todos vocês participarem com a gente pelas perguntas. Foi bom demais. Amém. Bom, se eu puder deixar um recado, né, para quem gosta desse assunto e puder resumir essa live, é aquilo que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, né? Sede, pois, firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, né? Então, acredito que lembrar da era vindoura é ser cada vez mais intenso no nosso serviço. Então, gente, Amém. se tem um conselho que eu posso te dar, é seja intenso, faça de todo o coração, tudo aquilo que chegar à tua mão, seja uma bênção na sua igreja, viva uma vida em santidade e alinhada com a palavra de Deus. E eu quero te agradecer, pastor Wando, pelo convite aí, por essa oportunidade de estar junto aqui. Quero agradecer também a todo mundo que esteve conosco, que nos assistiu. Agradecer também aos nossos jovens aqui da igreja que estão ligadinhos com a gente também. Família Verbo da Vida é uma família fantástica, viu? Eita, e, gente, para fazer uma propaganda dessa próxima live de Caráter de Deus, eu vou falar. É uma matéria... Todas as matérias do Rema são maravilhosas, não é, pastor? O senhor concorda comigo, né? Sim. Mas se a gente pudesse resumir o Rema numa matéria, olha, eu vou falar que Caráter de Deus é a matéria, tá? Porque ela te coloca no prumo. É maravilhoso demais. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Então, Amém. Pastor, muito obrigado. Um beijão para toda a igreja de Mimoso, viu? O povo de vocês é um povo maravilhoso demais. A gente sempre é muito impactado quando está aí, então só tenho a agradecer também novamente ao nosso pastor Jorge, a nossa Mamalu, a nossa liderança, porque debaixo das suas asas nós somos bem guardados, viu? Amém. Beijão. Obrigado, tá, pastor, professor? Obrigado a vocês que participaram. Mais uma vez ao pastor Jorge, a Lucimar, a turma jovem aí também colaborou com força aqui nessa live, né? Ao pastor Vitor, estou vendo aqui o pastor Vitor, a Roberta, pastor Marcos, gente muito conectada com a gente, que somos uma família só, Amém. Falando as mesmas coisas, tendo o mesmo parecer. Então nós vamos se despedindo para esse bate-papo de convidados tão especiais. Hoje tivemos o professor e pastor Wellington. No próximo sábado, nós vamos anunciar esse horário, né, Michele? Nós vamos anunciar o horário aí. Vai ser à tarde. Nada mais, nada menos que o nosso querido paizão, pastor Jorge, falando sobre o caráter de Deus. Tá bom? Um beijo enorme em vocês. Obrigado. Excelente tarde. Um beijo. Tchau, gente. Beijão. Tchau.